Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos achar aí, diga aí. Aleluia, o Senhor é bom, viu? Louvado seja o nome do Senhor. O tema da minha ministração nessa noite é retornando à fonte. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, retornando à fonte. Jesus é a nossa fonte principal, irmãos. Nós devemos beber dele o tempo todo. Só que o problema é que a gente às vezes parece que se cansa de beber de Jesus e vai beber de outras fontes. E aí é onde nós somos prejudicados. Eu fico assistindo aqueles documentários de sobrevivência e o cuidado extremo que eles têm de beber água é incrível. Porque nós somos acostumados em qualquer ribeiro desse, qualquer rio desse, a gente vai para tomar qualquer tipo de água, né? A gente bebe água de qualquer canto. Mas eles têm umas preocupações extremas, eles têm que ferver a água, tem que ver se não tem bactéria, porque senão a água, dependendo do tipo de água que eles bebem, eles podem ter vários tipos de infecções e problemas intestinais, e aí acabam, dependendo da situação, podem até morrer. Se nós levarmos isso para o lado espiritual, isso também é verdade, irmãos. Nós temos uma única fonte, que é Cristo. Se nós vamos beber de outra, realmente nós vamos acabar nos prejudicando e trazendo danos, não só ao nosso corpo físico, mas também à nossa vida espiritual também. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Qual o nome da cidade, irmãos? Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, aproximadamente meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido a outra cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Replicou-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Amém, irmãos? Só até aqui, depois a gente continua no decorrer da ministração. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse período que nós passamos na tua presença, louvando o Senhor, trazendo o nosso louvor até o teu altar. E eu sei que o Senhor tem recebido o nosso clamor nesse lugar. Mais uma vez, Senhor, brade aos nossos corações, fale conosco. Nós estamos atentos a ouvir a tua voz nesse lugar, e pela tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Então, irmãos, o tema da minha ministração é retornando à fonte. Como eu expliquei para os irmãos, há uma grande necessidade de nós cristãos. Sabemos que sempre precisamos estar bebendo da fonte certa, da fonte correta. Só que quando nós paramos de beber das coisas que vêm de Deus, que vêm do Espírito de Deus, nós começamos a experimentar coisas que não tem nada a ver com aquilo que vai edificar você. E aí é que quando nós percebemos e quando olhamos, quando a fonte que antes era um grande rio em nós, quando a gente estava envolvido no primeiro amor, está quase seca, já não se consegue ver mais nada de água ali. E aí a gente começa a procurar alternativas de se abastecer em outros lugares. Então a primeira coisa que os irmãos têm que entender, por que a nossa fonte seca? Primeiro, irmãos, é algo chamado autossuficiência. Fala para o irmão que está do seu lado: autossuficiência. A autossuficiência, ou seja, poder se manter sozinho ou sem ninguém te ajudar, muitas vezes implica em abandono
práticas que você tinha do começo da sua fé cristã. Você quer ver um exemplo disso? Quando uma pessoa ela recebe Jesus como seu suficiente Salvador, ela vai para o encontro, sai de lá impactada pelo encontro, ela chega aqui, ela dá testemunha de mudança de vida, ela começa a dizer que foi algo impactante, nunca viveu isso na história dela, mas uma semana depois, se você for parar para conversar com ela, parece que aquele foi apenas um período na história e que ela não está mais vivendo aquilo. Mas por que não está vivendo? Porque aquele momento que ela estava ali com Deus foi um momento que ela buscou com maior intensidade, foi um momento que ela bebeu de Deus com maior intensidade. Então aquilo ficou acumulado dentro dela. E as coisas do Espírito começaram a fluir dentro dela. Só que quando ela parou de beber, aquelas coisas começaram a parar de fluir. Começou a parar de ter algo dentro dela fluindo para desejar mais de Deus. E eu sempre digo isso, e eu gosto, eu vi essa frase em algum lugar, não me recordo. Quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar. Quanto menos você ora, menos vontade você tem de orar. Então essas coisas são o que nos alimentam espiritualmente. Mas a autossuficiência é que nos leva a estar tomando de fontes equivocadas. Por que a autossuficiência? Por medo. Eu vou contar alguns exemplos, mas antes vou dizer para os irmãos. A autossuficiência é aquele: eu já cheguei a um patamar bom, eu sou um camarada que oro, sou um camarada que leio a palavra, sou um camarada que paro, ouço os meus líderes, sou um camarada que vou na igreja, sou um camarada que dou meu dízimo, eu faço tudo certinho, tudo dentro do padrão que tem que ser. Então, hoje eu vou parar de orar, não preciso ler a Bíblia essa semana, né? Tudo pela graça mesmo, Deus vai me dar de qualquer jeito. Então aí você começa a entender que tudo que você fez ali foi por você mesmo, foi por mérito seu. E aí você começa a esquecer de que você precisa de Deus e que você depende do Espírito Santo para ser uma pessoa melhor. Aí você passa a entender o quê? Não, eu sou bom porque eu sou eu mesmo, e agora eu vou viver do mesmo jeito que eu penso que é para me viver. E aí é quando a gente entra na autossuficiência. Então o primeiro exemplo que eu quero dar para os irmãos de autossuficiência na Bíblia, que está em 2 Samuel capítulo 11, é o do rei Davi. Você pode abrir a sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo de número 11, a partir do verso 1. Vamos entender por que Davi entrou na autossuficiência, irmãos. Sendo que Davi era um homem de Deus, um homem de caráter, um homem que foi ungido. Samuel foi na casa do pai dele ungí-lo, e a Bíblia ainda declara que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como um homem que é segundo o coração de Deus pode ser autossuficiente, irmãos? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 11, 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde, irmãos? Onde foi que Davi ficou? Em Jerusalém. O texto é bem claro, diz que quando chegava um período no ano, certo período no ano, todos os reis saíam para a batalha. Como eu já disse, Davi era um rei que havia conquistado coisas extraordinárias dentro de Israel. Não houve nem sequer se ouviu falar de um rei que fosse e que fizesse tantas proezas como Davi. Nem no período que Moisés estava, você pode observar que Deus falou para Moisés que deveria conquistar a terra na totalidade. Josué assume essa posição, conquista muita parte da terra, mas não conquista na totalidade. Só no período onde Davi se tornou rei, Israel atingiu 100% a Canaã, a terra prometida. Todos os lugares. Tanto é que você vê que quando Salomão recebe o reinado, havia paz, porque todos os inimigos haviam sido expulsos. Então Davi era um camarada que tinha currículo, tinha histórico, irmãos, de coisas extraordinárias que ninguém havia feito. E você percebe que quando vai colocá-lo como rei depois da morte de Saul, o pessoal fala: olha, quem saía para a guerra era você, Saul ficava, você que ia na frente das batalhas. Então Davi era um camarada que guerreava, Davi era um camarada forte, não era covarde. Exemplo disso nós temos que quando ele enfrenta Golias, todo o povo de Israel estava acovardado, e ele foi o único que disse assim: não, esse circuncismo não sabe o que ele está falando, ele está falando contra o Deus de Israel, eu vou diante dele, porque o Senhor dos exércitos vai comigo. Então Davi era esse camarada, alguém diferente. Mas houve um dia que Davi falou: não, já ganhei muitas guerras, já venci muitas batalhas, então eu vou ficar em casa. E aí você observa que Davi ficou em casa. Aí o que acontece depois de ele ter ficado em casa de boa, sossegada? Olha no versículo 2, irmãos.
Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, isso, ou seja, Davi não acordava mais cedo, né? Já acordava já de tarde, relaxado, né? Nas suas férias, talvez, né? Quem sabe, andava passeando no terraço da sua casa, ou seja, vou passear porque eu não tenho nada para fazer mesmo. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram ali, é Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Eu sempre digo para os irmãos, ministrei isso na semana passada, que o Espírito Santo faz questão de dizer para você quando o pecado está fora. Lembra de quando ele disse para Caim, olha, você tem que dominar o seu desejo, você é maior do que ele, você tem que dominá-lo. E Davi foi alertado de que aquela mulher tinha dono, pertencia a alguém. Mas mesmo assim, como eu disse para os irmãos, a autossuficiência muitas vezes nos leva a esquecer dos planos e dos projetos de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a gente acha que podemos tudo. E como eu disse para os irmãos, o rei naquela época podia tudo mesmo. Mas Davi não era um rei comum. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não poderia agir da mesma forma. Então o que acontece? Davi vai e se deita com Betseba. E depois que ele se deita, ela aparece grávida, manda um recado para o rei. E aí ele começa a arquitetar planos malignos. Observa, um homem segundo o coração de Deus, que tocava a harpa e os demônios fugiam da vida de Saul, agora começa a arquitetar planos para poder disfarçar um erro que ele fez. Significa que Davi não estava mais bebendo da mesma fonte. Começou com uma coisa simples, começou ele não ir para a batalha. Se ele estivesse na batalha, talvez estaria lá lutando, talvez estaria clamando a Deus pela vitória, mas simplesmente achou que ele já tinha conquistado muitas coisas e tinha que ficar em casa, descansando, porque tinha gente que lutava por ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, não caia na cilada do inimigo. Porque quando Satanás está colocando na sua mente, dizendo assim, e na minha, olha, vocês têm que parar, vocês já lutaram muito, vocês já conquistaram muita coisa, deixa que outras pessoas façam por você, não caia nisso. Não caia nessa história. A Bíblia diz que o nosso descanso é nas regiões celestiais. E quando nós estamos aqui, nós estamos em constante batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, dominadores das regiões celestes. Significa que eles estão atuando o tempo todo, eu tenho que atuar em oração o tempo todo também. Eu tenho que estar no nível de oração, eu tenho que entender que se eles estão ao meu redor procurando alguém que possa tragar, eu vou me fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder. Mas só que o que a gente quer é viver uma vida praticamente como Davi viveu, de grandes conquistas no passado, mas o presente está bebendo da fonte errada. E aí o que acontece? Davi arquiteta esses planos, e aí manda uma carta para Joabe. Joabe manda Urias voltar. Urias chega, aí ele faz vários questionamentos, pergunta como Joabe está. Você pode ver aí no decorrer da história. A partir dos 6, ele começa a questionar Urias, dá um banquete, ele come, ele vai para sua casa. Só que aí Urias dorme no pátio. Aí no outro dia Davi acha estranho. Por que ele não foi para a casa dele? Chama novamente. Aí Urias, o que aconteceu? Por que você não foi deitar com a sua esposa? Aí ele vai e fala, não, meu rei. Aí ele diz assim, não, meu rei, eu não posso deitar com a minha esposa, sabendo que os meus companheiros estão lá em batalha, eu preciso voltar para lá. Davi pede para ele ficar mais uma noite, mesmo assim ele fica mais uma noite, e aí ele não volta para casa. Observa como foi a mente de quem para de beber das coisas de Deus. Depois de ele ter arquitetado esse plano para ele poder ir para casa, dormir com a sua esposa, imaginar que o filho é dele, não deu certo, aí ele pensa em algo maior, algo pior. Por isso que eu digo, quando você começa a beber das coisas erradas, um abismo vai chamando outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo. Aí o que acontece? Davi faz uma carta mandando para que Joabe colocasse Urias na frente de batalha, e se houvesse alguma forma de escape para não ajudá-lo, e entregou na mão do próprio Urias. Olha que falta de honra, de princípio da palavra do Senhor. Além dele enganar o camarada, fez uma carta para cometer um assassinato e entregou na mão daquele que ia morrer. Porque Davi sabia que o camarada era fiel, mas Davi era infiel. Observe, então eu estou te dando apenas alguns exemplos, existem N exemplos bíblicos de pessoas que foram autossuficientes na Bíblia e que por isso trouxeram prejuízos gigantes. Através disso você vê que houve espada na família de Davi por muitos anos.
É claro que Deus tinha um trabalho específico através desse casal, que daí veio Salomão, e dessa descendência veio o nosso Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos que o pecado de Davi foi por não beber da fonte certa. A outra coisa, irmãos, que acontece, que se os irmãos quiserem anotar, é que quando bebemos da fonte errada, começamos a ter princípios errados. Começamos a ter princípios equivocados. Esquecemos dos planos e dos projetos de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 16. Mais uma história de um camarada que começou bem. Camarada que começou bebendo da fonte certa, começou a andar com Deus de uma maneira que nunca ouvi falar de nenhum outro que andou como ele, mas só que começou a beber da fonte errada, e aí começou a se dar muito mal. Juízes capítulo 16, a partir do 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda outra vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, para que os irmãos entendam um pouco dessa história, o que acontece? A mãe de Sansão era estéril, e o Senhor mandou que um anjo viesse anunciar para ela que ela teria um filho, e esse filho teria que ser nazireu, não poderia passar navalha sobre o seu cabelo, não poderia beber bebida forte, nem tocar em nada morto, nada imundo. E ele cresceu sabendo que ele tinha essa consagração sobre a vida dele. E o Senhor o usou de N formas sobre Israel, para livrar o povo de Israel, que nunca mais usou em nenhum outro. O camarada botou fogo numa aldeia usando raposas. O camarada pegou um portão e colocou nas costas e mudou de um lugar para o outro. O camarada com a queixada matou 1000 homens. Então ele era um camarada extremamente usado pelo Espírito Santo de uma forma como ninguém outro foi usado, da mesma forma que ele foi usado. Só que aí a Bíblia diz que ele começou a inclinar o seu coração para as práticas do mal. Ou seja, ele desejou outra mulher que não fosse da tribo. A Bíblia diz que o Senhor deixou bem claro para Moisés e para Josué que quando eles possuíssem a terra, eles não se casassem com o povo, não adorassem os deuses deles, não unissem relacionamento com eles, mas expulsassem eles da terra. Com certeza, Sansão, por ser juiz, ele sabia exatamente quais eram as ordens estabelecidas para a nação de Israel. Mas mesmo assim, ele resolve ter um relacionamento com Dalila. E ele começa a flertar com o pecado, dizendo para Dalila e mentindo para ela quais eram as formas com que ele ficava fraco. Primeiro ele começava a dizer que se amarrasse os braços dele, primeiro ele começasse a dizer que se amarrasse as tranças dele, mas até que ele não resistiu, e em um flerte bobo, tolo, ele contou o segredo que estabelecia a força dele e o contato que ele tinha com Deus. E aí ele disse para ela que o segredo estava sobre o seu cabelo, que não poderia passar navalha, e de repente, como quem nunca imaginou que a queda seria grande, porque quando você está bebendo a fonte errada, você pensa que apenas alguns instantes de prazer, você pensa que apenas alguns instantes que você está ali, mas que não vai causar prejuízo nenhum. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele não pensou que havia prejuízo tão grande, por isso que ele diz assim: logo se levantou Sansão e pensou, mais uma vez vou derrotar os filisteus. Mas não sabia ele que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Que triste palavra, irmãos, é você entender que parece que o Espírito Santo não está mais com você. Apesar que o Espírito Santo foi selado, mas nesse período aqui o Espírito Santo vinha e ministrava sobre a vida do homem e se retirava. Mas hoje, não podemos sentir por causa dos nossos pecados é algo terrível. Porque o Espírito Santo é o Consolador. É aquele que nos consola. Se eu não tenho um Consolador para estar em comunhão com o Senhor, como é que eu vou me restabelecer? Como é que as minhas forças vão ser restabelecidas se eu não tenho mais contato com Ele? Se eu mesmo, através das minhas práticas, fiz questão de me afastar das coisas de Deus. Então eu quero dizer para o irmão e para os irmãos, é que precisamos retornar. Precisamos beber da fonte certa. E às vezes a gente imagina, irmãos, isso ocorreu muito comigo, que beber, ou seja, quem está bebendo da fonte errada é quem está lá fora, quem se desviou, quem não vem mais na igreja.
Mas eu quero dizer para você, irmãos, que muitas vezes quem está bebendo da fonte errada é quem está aqui dentro. Está bebendo da fonte errada que está aqui dentro. Por quê? Vou te contar um exemplo. Vai lá para Lucas capítulo 15. E aí você fica imaginando, não, Samuel, ninguém que está aqui dentro bebe da fonte errada não. Porque nós estamos aqui adorando a Jesus, nós estamos aqui levantando um altar de adoração a Ele, porque nós estamos então bebendo da fonte errada. Lucas capítulo 15, a partir do 17, irmãos. Tem um exemplo que Jesus, contando essa parábola aos que estavam ao ouvi-lo, mostra claramente que muitas vezes quem está aqui dentro bebe da fonte errada e não reconhece a fonte certa para ser bebida. Lucas capítulo de número 15, 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Aqui é a parábola do filho pródigo, que em um certo dia acordou, deu uma louca na cabeça dele, falou: quero minha parte, meu pai, divide aí sua herança, e eu quero conhecer o mundão lá fora. Estou cansado de ver esse negócio aqui, de querer beber desse negócio o tempo todo. Vou beber de algo que pode suprir as minhas necessidades da juventude. Eu vou beber de algo lá fora, eu vou experimentar algo novo. O mundo tem tanta coisa boa para que eu veja. E aí ele vai, começa a beber. E quando ele começa a beber das coisas do mundo, interessante é que você não percebe que você está bebendo da fonte errada, até que ela começa a trazer prejuízo dentro de você. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha relacionamento, tinha mulheres ao redor dele, estava tudo jóia, estava tudo ok. Mas quando o dinheiro foi embora, quando os amigos, entre aspas, foram embora, quando as mulheres que ele comprava foram embora, e ele se viu apenas com pouco dinheiro, não dava nem para comer, teve que trabalhar para poder se sustentar, e nesse trabalho dele, desejou comer a comida que é oferecida aos porcos. Aí caiu a ficha dele: quando eu bebia da fonte certa, eu não tinha esse tipo de necessidade. Quando eu bebia do maná que descia da casa do meu pai, eu não tinha necessidade. Os trabalhadores que servem ao meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui bebendo dessa fonte. Mas aí muitos não percebem. Muitos querem experimentar a fonte negativa, a fonte errada, para depois reconhecerem que eles estavam bebendo da fonte certa e não sabiam. Então, antes que isso aconteça na minha e na sua vida, então precisamos beber da fonte certa. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa beber da fonte certa, filho. Fala para ele: você precisa beber de Cristo. Aleluia. Aleluia. O interessante é que Jesus está com os braços estendidos, irmãos, para nós o tempo todo. E a gente não percebe. A gente não percebe. Sabe por que a gente não percebe? Primeiro, porque eu disse para os irmãos a autossuficiência. Segundo, porque a gente começa a beber de outras coisas que não vem dele. E a outra coisa que a gente não percebe é porque a gente imagina que Deus é um Deus tão irado que nunca vai aceitar você de volta para beber da fonte dele. Eu quero dizer para você que se você vier com o seu coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca vai te desprezar. Aleluia! Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 7, no versículo 18. Nós vamos entender que Deus faz questão. Isso aqui não, e olha que isso aqui não foi nem na graça, irmãos. Foi no tempo da lei mesmo. O Senhor queria ter relacionamento com o teu povo, e o povo não entendia isso. Miqueias capítulo 7, 18. Olha que palavra bonita, irmãos, que palavra maravilhosa. Nós devíamos ler isso aqui todos os dias quando acordássemos. Diz assim, 7,18, Miqueias: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões do resto da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aleluia! Glória a Deus. Quer mudar a sua história? Quer mudar de novo a sua vida? Quer restabelecimento das suas forças, irmãos? Vai aos pés dele e beba da fonte certa. Chega para ele e diz: Senhor, eu experimentei da fonte errada, eu estou cansado de bater com a porta na cara, cansado de dar murro em ponta de faca. A partir de agora, Senhor, eu quero beber de ti. Então perdoa os meus pecados, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor me perdoa. Se eu oferecer um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Então, irmãos, em vez de ficarmos no fundo do buraco, tentando cavar mais para ver se tem resultado,
vamos começar a olhar para cima e estender a mão, porque as mãos dele sempre estão estendidas ao nosso favor. Como aconteceu com Pedro, que começou a olhar para as ondas e para a dificuldade do vento, e começou a afundar e a fé fraquejou. A maioria de nós também muitas vezes estamos assim. Por bebermos da fonte errada, perdemos a visão da fé, e entendemos que o mundo é que estabelece a fé, e começamos a olhar para as dificuldades e para as limitações, e aí perdemos a confiança que Jesus está na nossa frente. E Jesus está dizendo: rapaz, eu estou na sua frente, então somente creia. Aí Jesus precisa estender as mãos e resgatar, e nós precisamos muitas vezes ser resgatados por Ele. Mas o que nós imaginamos é que tão somente estamos no pecado e não vamos melhorar. Mas eu quero dizer para os irmãos: vamos retornar à fonte. Aleluia. Então, irmãos, agora vamos voltar então para o texto. Volta lá para João, capítulo 4. Vamos lá voltar para João, capítulo 4. Vamos continuar na história dela. Jesus disse para a mulher samaritana que se ela soubesse quem estava pedindo água, ela que lhe pediria água, e ele lhe daria uma água que jorraria na vida dela para sempre. Então toda vez você vai perceber Deus querendo ter relacionamento com o homem. Primeiro porque essa mulher colocou várias dificuldades para poder beber da fonte certa. Qual foi as dificuldades, Samuel? Primeiro ela diz assim: como sendo tu judeu, conversa comigo, sou samaritano. Ela começa a botar a dificuldade no relacionamento. Como é que eu, sendo pecador, posso ter relacionamento com esse Deus que vai dar essa água que eu preciso? Ela começou a botar essa dificuldade. Eu quero dizer para você que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A única coisa que nos diferencia é que um dia fomos alcançados pela graça. Graça essa concedida pelo sacrifício de Cristo no Calvário. E se Jesus morreu não por mim apenas, mas por mim, por você e por toda a humanidade, então todos estão debaixo dessa graça, se reconhecerem Jesus como o único suficiente Salvador. E aí essa mulher começa a dizer assim: como posso beber dessa água? Como posso ter relacionamento com você, se você é judeu e eu sou samaritano? E Jesus continua querendo ter relacionamento. Aí Jesus diz assim: rapaz, seguinte, se você souber quem está te pedindo, você me pediria. Aí ela diz assim, irmãos, presta bem atenção, observa o que ela diz assim, a partir do 11: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem essa água viva? Primeiro ela botou a dificuldade no relacionamento. Eu não posso ter relacionamento com Deus porque eu sou pecador. Aí Jesus disse: não, eu quero ter relacionamento contigo. Aí ela diz assim: então tá, se eu posso ter relacionamento contigo e sou pecador, mas como é que eu vou beber dessa água? Como é que você vai me dar essa água, se o poço é fundo e você não tem como quem tirar? Primeiro limita Deus dentro de uma conotação humana, ou seja, Deus só pode fazer aquilo que a minha capacidade de entendimento coloca Ele para fazer. Deus não pode fazer nada impossível para mim, porque para essa mulher Jesus era apenas mais um que estava pedindo água para ela. E para muitos chegam na igreja, Jesus é apenas mais um que pode ser que pode dar um carro, pode ser que pode dar um emprego, pode ser que pode dar uma cura, mas só isso que Jesus pode fazer. E Jesus mostra para ela que Jesus não é limitado. Observe que ela diz assim: olha, você não tem como tirar. Como é que você vai tirar? O poço é fundo. E onde é que tem essa água viva? Aí no 12 ela diz assim: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço do qual ele bebeu, e bebeu assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber da água natural dos homens, das coisas que os homens oferecem, tornará a ter sede. Olha que coisa maravilhosa, olha o que Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter o que, irmãos? Tornará a ter sede. Por isso que o mundo vive em constante perplexo de quando haverá paz. Será que não vai parar o terrorismo? Será que não vai parar a roubalheira? Será que não vai parar a falta de caráter? O mundo vive nisso. Por quê? Porque o mundo não tem paz em si mesmo, porque falta beber da fonte certa. No dia que eles experimentarem das coisas que vêm de Deus, que vem lá do alto, do rio, onde tudo passa, toca e transforma, aí a vida deles será diferente. Aí Jesus ainda diz assim: aquele porém, no 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha o que Jesus disse. Você quer parar de ser limitado? Quer parar de viver na mediocridade? Eu estou lhe oferecendo algo que pode mudar a sua história. Eu estou lhe oferecendo a água da vida que vai mudar a sua vida para sempre. Se você beber de mim, a sua vida será transformada de fé. Jesus está dizendo para nós nessa noite, irmãos, vamos começar a beber dele, porque se bebemos dele, ele nos purifica de todo o pecado. Tudo aquilo que a fonte errada que bebíamos acumulou dentro de nós, dentro do nosso organismo físico e espiritual, tudo que aquilo que acumulamos no mundo, a água do Espírito vai começar a jorrar e vai limpar tudo e vai transformar tudo em nós, irmãos. Quando começarmos a entender que precisamos beber de Cristo, quando precisamos entender que precisamos beber das coisas do Espírito Santo, aí a mulher começa a cair a ficha e diz: dai-me dessa água para que eu não possa mais vir aqui buscar. Ela ainda está achando que ainda é água natural, que Deus ainda está trabalhando no nível natural com ela. Disse-lhe Jesus: vai, chame seu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. O Senhor disse-lhe à mulher: disse a mulher ao Senhor: vejo que tu és profeta. Aí vai um diálogo grande aqui. Aí chega até numa conclusão que ela começa a dizer: mas espera aí, mestre, nós estamos esperando o Messias. Aí Jesus diz assim: eu sou o Messias, eu sou o que você está esperando. Você vê que, irmãos, olha o tanto de oportunidade de mudança que Jesus deu para essa mulher. Você não pode nem imaginar. Talvez muitos não tivessem nem esse privilégio que ela teve. Olha quantas coisas Jesus disse: eu estou aqui, eu sou Jesus, eu sou a fonte. E ela começou a indagar Jesus: não, mas não posso aqui. Não, mas eu sou samaritana, eu sou mulher. Não, mas vocês dizem que tem que adorar lá, mas na verdade nós adoramos aqui. Não, nós estamos esperando o Messias ainda. Ele diz: não, eu sou o Messias. Vocês podem adorar em qualquer lugar que vocês estiverem. Ele vai chegar e chegando agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. Jesus está dizendo para ela o seguinte: eu estou na sua frente, eu quero mudar a sua história, mas você ainda não percebeu. Verdade. Já imaginou isso? Às vezes a gente começa a imaginar: rapaz, aquela pessoa tem tanta oportunidade de mudança, tanta coisa que está acontecendo na vida daquela pessoa e ela não muda. Mas se você olhar para dentro de nós, quantas coisas em nós precisam ser mudadas, a gente não muda e está diante de Jesus e precisa ser mudado. Né? Imagine, eu fico imaginando há tantas oportunidades de mudança que Jesus me deu no passado, e muitas vezes eu só olhava para Ele e não mudava. Só olhar para Jesus não significa que haverá mudança em você. Para ver a mudança, você precisa fazer depois que ela fez no final. Depois que Jesus falou tanto, que ela entendeu que o Messias estava ali, aí ela foi anunciar para a cidade dela que o Messias que estava ali, e que o Messias havia contado para ela todas aquelas coisas. Aí Jesus passa para outra cidade, aí a cidade ouve falar e vai acompanhar. Aí quando chega lá, vem Jesus fazendo os milagres. Aí pede para Jesus ficar mais 2 dias e libera uma palavra para aquela mulher e diz assim: agora nós cremos, não só porque você falou, mas porque nós vimos. Quando as pessoas descobrirem que você está bebendo da fonte de Cristo, elas não vão crer apenas porque você fala que é cristão. Ela vai crer porque os atos de Jesus já estão sendo fixados. Ele disse para ela assim: agora nós cremos, não porque você falou, mas também porque nós vimos. Amém. Vimos Ele atuando, vimos Ele praticando aquilo que você disse que Ele praticava. Porque dizer para os outros que sou cristão, que sou renovado, que sou transformado, que tenho caráter é fácil. Os outros virem isso em mim, que é o difícil, que é o complicado. Os outros verem que eu estou bebendo da fonte certa, que é o complicado. Então nessa noite, irmãos, a ideia aqui não é eu e você imaginar quem é que deve beber dessa fonte ou não. É imaginar se nós estamos bebendo dela ou não. É imaginar se eu estou sendo purificado por ela ou não. É imaginar se eu estou inteiramente ligado a ela ou não, ou eu estou no meio termo. Eu bebo dela agora, mas também às vezes dá uma vontade de beber da fonte errada também. E essas duas não se misturam. É igual o azeite, né? E a água, né? Não conseguem se misturar, né? Tem essa plataforma de diferença, né?
E eu digo para os irmãos o seguinte: toda vez que você tentar ter relacionamento do mundo, você vai ter inimizade com Deus. E quando você tiver relacionamento com Deus, você vai ter inimizade com o mundo. Não tem como os dois andarem juntos. Sempre eu gosto de estar falando isso, porque isso para nós tem que ser algo vivido todos os dias. Temos que nos aproximar dele e beber da fonte certa. Então por isso nessa noite, irmãos, que essa verdade esteja cravada no meu e no seu coração, que a fonte é Cristo, e que é dele que precisamos beber. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, essa noite? Enquanto nós vamos